Sabe aquela ideia de destino? De que existe um momento, uma única chance para provar que uma vida inteira de expectativas estava certa? Pois é, para o Charles Leclerc essa chance tem nome e ano, 2026. Então, vamos pensar nisso a fundo. E se o destino inteiro de um atleta, a história completa de uma carreira, pudesse ser definida por uma única temporada? Porque é exatamente essa pergunta que está no ar para um dos maiores talentos da Fórmula 1 hoje. Vamos começar com um número que, olha, fala por si só. 27 pole positions. Isso aqui é a prova de uma velocidade absurda, de um talento puro, quase de outro mundo, para ser o mais rápido quando importa. E agora, o contraste que dói. 0 títulos mundiais. É aqui que a história fica complicada, sabe? É nesse paradoxo que vive o Charles Leclerc, o piloto que ganhou o apelido de Il Predestinato, o predestinado. E tudo indica que 2026 é o ano do agora ou nunca, a chance final para ele finalmente cumprir essa profecia. Para a gente entender o peso gigantesco que o ano de 2026 tem, a gente precisa voltar um pouco. A jornada do Leclerc não foi só um caminho de troféus e pódios, não. Foi uma história forjada em fogo e principalmente em luto. Uma verdadeira jornada de herói, moldada tanto por vitórias espetaculares quanto por perdas muito, muito profundas. A subida dele foi assim coisa de cinema. Campeão da GP3 em 2016. Logo no ano seguinte, campeão da Fórmula 2. Uma sequência que pouquíssimos pilotos na história conseguiram. Mas o que realmente define a força dele foi o que aconteceu fora das pistas. Em Baku, na Fórmula 2, ele venceu uma corrida só 3 dias depois de perder o pai. E é por isso que estes nomes são tão importantes. Hervé Leclerc, o pai. Jos Bianchi, seu padrinho, mentor e grande inspiração. E Antoine Hubert, amigo de infância, um irmão das pistas. A gente percebe que a busca do Leclerc pelo título mundial não é só sobre esporte, né? É sobre honrar a memória de quem fez dele quem ele é. E é carregando todo esse peso que a gente chega em 2026, a grande reviravolta. E olha, isso aqui não é só mais um ano no calendário, é um reset completo no esporte, um verdadeiro terremoto técnico que vai chacoalhar todas as estruturas da Fórmula 1. O ponto-chave é esse. O regulamento de 2026 basicamente aperta o botão de reiniciar do jogo. As vantagens que as equipes dominantes levaram anos para construir, puf, somem. Todo mundo começa a destacar zero. E isso é uma oportunidade de ouro para um piloto como Leclerc, que é mestre em se adaptar rápido e tirar leite de pedra do carro. Por isso que muita gente, mas muita gente mesmo, acredita que essa mudança é a maior chance da carreira dele. A oportunidade perfeita para ele finalmente ter em mãos um carro capaz de transformar todo aquele talento que a gente vê em um campeonato mundial. Mas é claro que não ia ser fácil. Toda grande história de herói tem seus dragões para derrotar, né? E os deles são gigantes. Vamos dar uma olhada nos desafios que ele vai ter que superar para chegar no topo. A batalha vai ser em 3 frentes. Primeiro, o rival de uma vida, Max Verstappen, uma briga que vem desde o kart. Depois, a ameaça interna. Lewis Hamilton, uma lenda viva, um heptacampeão dividindo a mesma garagem. E por fim, o fantasma que assombra a própria Ferrari, a pressão surreal e aquele histórico de erros estratégicos que já custaram caro. E essa briga dentro da Ferrari, vamos ser sinceros, é fascinante. De um lado, você tem o Leclerc, o herdeiro, o filho da casa, criado na academia da equipe, carregando nas costas a esperança de um país inteiro. E do outro, Lewis Hamilton, a lenda, um dos maiores de todos os tempos que chega com uma bagagem e uma mentalidade de campeão que são incomparáveis. É um choque de narrativas, um conflito clássico. Tudo isso, todas essas peças, nos levam para o clímax. O legado em suas mãos. Porque, dependendo do que acontecer a partir de 2026, a história de Charles Leclerc vai ser contada de 2 maneiras completamente diferentes. Então, no fim das contas, a pergunta é: como os livros de história vão lembrar dele? Caminho 1. Ele se torna o salvador da Ferrari, o cara que acabou com um jejum de títulos que parecia eterno e trouxe a glória de volta para a equipe mais icônica do grid. Ou, caminho 2. Ele é lembrado como potencial não realizado, aquele talento geracional absurdamente rápido que bateu na trave, mas nunca conseguiu levar o grande prêmio. A nova era que começa em 2026 não vai definir só um campeão, ela vai definir toda a narrativa de uma carreira. E é isso que nos leva a uma reflexão final, que eu acho que resume tudo. É como se a vida inteira dele fosse um grande ensaio para a noite de estreia. E como dizem, ele já provou que tem a voz mais potente do teatro.
Mas agora, o mundo quer ver se ele consegue sustentar a nota mais alta até as cortinas se fecharem. A hora é agora.